Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Bola de Neve Boston. Como é que vocês estão? Tudo bem? Deus abençoe, viu? Galera, for entrando aí, sejam muito bem-vindos. Olha, o primeiro a entrar já é o Pastor Alvarez, que beleza, hein? O homem é na lata. Seja muito bem-vindo, pastor. Vamos lá, deixa eu chamar ele aqui. Gosto assim, sem perder de tempo, né? Legal. Oi, Dayana, Deus abençoe, tudo bem? Como é que você tá? Vamos lá, então. Vamos lá. Fala, galera, tudo bem? Fala, pastora Vanessa, como é que você tá? Tudo bom? Beleza, tudo tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja muito bem-vindo e brigadão por ter aceito aí, viu? Tamo junto, cara, glória a Deus. Valeu Vai ser um mesmo. prazer fazer essa live. Poxa vida, muito legal mesmo. Valeu mesmo. Galera que tá chegando É, aí, pô, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. é, Pastor Alvarez na área. Deixa eu contar só uma coisa antes de começar qualquer apresentação. Mais do que um bem para o corpo de Cristo, você está fazendo um bem para mim hoje também, viu, pastor? Que eu sempre acompanhei demais o Cristão Geek, sempre gostei demais do trabalho que vocês fizeram lá. Meu, fantástico. Parabéns, glória a Deus pela vida de obrigado, vocês. cara, obrigado. Sempre, quando até o pastor Daniel Lopes esteve aqui com a gente até brincou que foi tipo o Hector Bonilha na Vila do Chaves, sabe? Legal, legal. Não vai ser diferente o dia que nós recebemos você aqui também, viu? Nossa, em nome de Jesus, cara, assim que isso aí passar, eu ainda tenho minhas vontades de ir para os Estados Unidos, conhecer, então, pô, tamo junto. Amém. Glória a Eu Deus. tenho Valeu mesmo. as minhas piras aí de fazer a Rota 66, uma parte dela de Harley, então, Da tamo Harley, né? tudo, é, Tá. com a esposa e tal, né? Então tem essas piras, assim. E tem uns amigos que estão aí também, né, cara? Eu conheço bastante gente que é aqui que vem sempre no bola, né? Tipo, o Jason, Lee Jones, a gente tem uma amizade, assim, né? Então, volta e Legal. meia, ele sempre me manda mensagem. A gente tem uns contatos, assim. Aí eu não apareço tanto, né, cara? Tipo assim, não sou como o Daniel, né, cara? Que é o cara que aparece tanto, assim, mas cara, Deus usa, né? Deus de vez em quando saca a gente para fazer algumas coisas bem legais. E esse projeto do Cristão Geek foi um presente de Deus para minha vida, né, cara? Eu tava num processo bem delicado, né, cara? Minha esposa estava bem doente de saúde, a gente tava passando pelo Vale da Sombra da Morte, então a gente passou, Glória a né, cara? Deus. E, eu, e aquela máxima, né? A gente não. Eu sou de Curitiba, então o meu pastor é uma bênção na minha vida, né, cara? Meu pastor é uma referência para mim. Glória a Deus. E vamos dizer assim, aí começar a buscar mais, né, cara? Vamos dizer assim, eu encontrei dentro de mim aquilo que eu sempre procurei, vamos dizer assim, né, quando eu vim pro bola. Então foi eu ter vindo pro bola um momento de startar vários projetos, a questão de eu sempre ser nerd, né, a vida inteira envolvido com quadrinho, com literatura fantástica, mas ainda não ter conseguido alinhar isso com a igreja, foi ter vindo pro bola e ter tido essa experiência com Deus no bola que eu já era cristão, mas foi ali através de ter esses contatos com esses homens de Deus que a coisa foi tomando uma proporção e realmente o meu ministério nasceu, vamos dizer assim, né, o ministério o Cristão Geek, o meu ministério como pastor, a minha estrutura, vamos dizer assim, tudo que eu imaginava começou a dar corpo e começou a acontecer, né? Então Glória a hoje Deus. a gente está aí por isso, né? Glória a Deus mesmo. Chama eis-me aqui, né? Então, tá É, aí, né, né? cara, é isso. E foi muito legal, assim, né? Tudo que Deus está fazendo, né, cara? E pensa, já tem algum tempo que a gente não faz nada juntos, assim, né? Porque por questão de agenda, correria, muitos processos de mudança que aconteceram até mesmo dentro do próprio YouTube, né? Sim. E os projetos do Daniel e tal. E até hoje, cara, a galera comenta, convida, chama. Tem gente que está assistindo os vídeos que a gente fez em 2016, cara, pra você Olha ter uma isso. ideia, né? Então é engraçado demais, assim, né? Quando a galera me manda mensagem, você é o pastor Alvarez. Falei, eu vi um vídeo teu no YouTube lá, com o canal Cristão Geek. Eu falei, caramba, cara, sério? Eu falei, Legal, olha cara, só. Que semente maravilhosa vem. plantada, né? Tá vendo? Dando frutos ainda. Glória a Não, e Deus. vem, cara, tá vindo uma geração de pessoas que tem essa pegada, voltada à cultura pop, voltada ao universo de quadrinhos, né? Ó, o Tiagão de Umuarama aí, cara. Ó, esse cara foi um dos primeiros caras a me convidar para ministrar um flame, cara, geek, assim, Sério? sabe? De uma pegada.
bem legal, assim, foi um momento muito de Deus, assim, eu acho que é um marco no meu ministério, que aconteceu na igreja de Moarama lá, cara, no interior do estado do Paraná, assim, né, Legal. tipo assim, eu sempre tive uma visão evangelística do meu projeto, né, tipo assim, de sair para fora, né, Sim, tipo, só que ali em Moarama eu vi o quanto a igreja é carente de uma atenção para o seu chamado, porque o que Deus estava fazendo comigo naquele momento era tirando de dentro de mim algo que já existia, né? Tipo, eu tinha um chamado, eu tinha, né, vamos dizer assim, Deus tinha colocado algo dentro de mim que sempre teve ali guardado. Então, como eu estava colocando isso para fora, eu tenho uma autoridade hoje para isso, né, para orar pelas pessoas e sobre essa questão, assim, né, de liberar o cara para o cara cumprir aquilo que Deus chamou ele para fazer, né. glória a Deus. E isso veio de uma forma muito pontual, assim, né, dentro da igreja de Moarama, eu comecei a orar pelas pessoas, cara, e querendo ou não, comecei a ouvir testemunhos depois de pessoas que tinham projetos e começaram a fazer as coisas acontecerem, né? Que, tipo assim, eu startei uma galera que queria começar um projeto na universidade, pessoas que começaram a escrever, pessoas que começaram a desenhar. Então, eu ter obedecido proporcionou que eu pudesse abençoar outras pessoas a estar nessa mesma pegada, assim, né? Glória a Deus. E ali o Moarama foi um marco nisso, né, cara? Então eu achei muito legal o que Deus fez, né? O que Deus está fazendo e todas as portas que abriram na sequência, foi bem legal. Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus mesmo. Que bom. Faz quanto tempo que aconteceu esse evento? Foi em 2017. Não, acho que foi em 2017. 2018, cara. 2018. Foi 2018. 2019 foi 2018, cara. Foi bem legal. Glória a Foi Deus. um momento único. Foi no dia que eu conheci o Thiago, né? Que é o rapaz que entrou aí. Aham. E depois a gente ficou até amigos. E ele veio aqui em casa. Já ficou aqui em casa um tempo, uns dias, né? Para participar de um seminário. E a gente sempre troca mensagem, troca ideia, né? E vamos dizer assim, eu arranquei um pastor da gaveta, né? Porque ele tem um chamado pastoral animal, assim, Glória a e ele Deus. tava meio com medo, né? E eu acho que eu dei uma sacudida, né? Tipo assim, eu arranquei um pastor Apertou, aí né? dei um apertão, saiu um pastor, né? Glória a Deus. Foi legal, assim, né, cara? Tipo, foi muito legal. Glória a Deus mesmo. Deixa eu só Né? dar Cara. Deus tá fazendo umas coisas muito loucas, né? dia do orgulho, né? Foi no dia do Orgulho Nerd, 2018, Olha cara. Foi só. bem no dia 25 de maio. Foi no dia do Orgulho Nerd. Glória a Deus, Foi olha muito só que legal. legal. Olha, data marcada, pontual ainda. Marcada, marcada. Deus escolheu a data certa para fazer Né? as coisas Perfeito, não acontecerem, foi à né? toa, né? Não, não foi à toa, né? Glória a Deus. E essa data é muito louca, né, cara? Porque essa data, a galera contempla duas coisas bem pontuais, né? Tipo, que é o dia do lançamento do primeiro filme do Star Wars, né? De 77, que é dia 25 de março de 77, que é o dia oficial do lançamento do filme, e uma parte, acho que do dia da morte do Douglas Adams, né, cara, do Mochileiro das Galáxias, que era o cara do grupo Monty Python, e querendo ou não, acaba sendo que uma referência para essa galera que gosta desse universo de cultura nerd, de cultura pop, né, os geeks, né, desse mundo aí, né, cara, então a galera faz isso, dia 25 fica meio marcado com essas datas, assim, né. Eu prefiro o dia 25 de março de 77, que é o dia do lançamento de Star Wars, né, cara, porque pra mim Star Wars é o pontapé fundamental para esse universo, né, de cultura nerd, né. Glória Por a mais que a Deus. galera goste de Star Trek, né, cara, goste das referências do Jornada nas Estrelas e tudo, mas, na minha opinião, o que gerou mercado para esse universo foi Star Wars, né? O que gerou um mundo Boom, de né? consumo, que jogou para mídia, né, tipo a questão de action figures, a questão de uma temática bem profunda foi Star Wars, né? Star Wars foi o que catalisou e a utilização da jornada do herói, né? Que foi o que o George Lucas usou depois e todo mundo de Hollywood Abraçou a fez causa, né? de sucesso, né? É. Então, esses pontos que geram cultura, né? Que nasceu no meio da cultura nerd, né? Olha só, que legal, glória a Deus. Eu prefiro o dia 25 de março de 2016, que é o aniversário quando nasceu minha mais nova, minha caçula. Pô, cara, que massa, cara! Olha É só que marcado. legal. Marcadíssima também a data para mim, glória a Deus. Uhum. Então, galera, Glória a Deus. só contextualizando, estou conversando aqui com o pastor Alvarez, figuraça, pastor do Bola de Neve Curitiba. A gente vai conversar bastante aqui, principalmente da palavra, lógico, mas contar um pouquinho da história dele e cultura nerd geek também, que é inevitável, né? É inevitável. Mas, pastor, Cara, é inevitável. uma última coisa, antes de você orar, eu queria que você mandasse dois abraços, por favor.
dois caras. Um é o Anderson Teixeira, que tá aqui em casa, ali na sala assistindo. E o outro é Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Eu sempre chamo ele de irmão de varão e o nome dele fugiu. O marido da Andréia, caramba. Oh, meu Deus do céu. Rodney. Abraço, é Anderson, né? Anderson Teixeira e o Rodney. E o Rodney, cara, Deus abençoe muito a vida de vocês. Fico muito feliz. Um dia eu vou aí dar um abraço em vocês, que a gente pode, depois de um tempo, dar um abraço, né, cara? Tipo assim, eu sou meio ogro, né, cara? Então eu gosto, eu tenho essência de brucutu, né, cara? Eu tenho que bater, eu tenho que empurrar, eu tenho que sacudir, né, cara? Tipo, fui criado assistindo Rambo, Schwarzenegger, né, cara? Então, Tá eu ali, tenho né? essa coisa. É. Tipo, eu não sou nada delicado, assim, né? Eu sou um anão, né, cara, do Senhor dos Anéis, né? Tipo, a galera Só se não é ótimo. assusta. A galera se assusta quando vai me buscar no aeroporto e pensa, pô, pastor, eu precisava que o senhor de 1,80 m. Eu falei, não, cara. O pai do pastor Daniel, cara, a primeira vez que que eu fui encontrar o Daniel em São Paulo, depois, tipo assim, a gente já era amigo na sede, daí a gente foi para São Paulo. Eu acho que eu fui fazer um programa do Bola Rádio lá, cara, uma Afiando a Espada, daí a gente foi almoçar, e o pai dele chegou, eu tava sentado, né, comendo. É. E quando eu levantei, né, cara, ele falou, cara, você me enganou, cara. Se me engano, é ótimo. Eu falei, por quê? Porque você e o Daniel sentado estão na mesma altura, mas na hora que você levantou, você é mais baixo, né? Eu falei, Caramba. Tá bom, cara, né? o Tá pai do valendo. Daniel é um barato, cara. O pai dele é muito zoeira. E aí eu pensei, caramba, cara. Então eu sou um anão do Senhor dos Anéis, né, cara? Eu tenho 1,63 de altura. Quanto? 1,63 de altura, cara. Tipo assim, eu sou um anão, cara. Tipo assim. E só que a minha estrutura é pesada, né? É Porque isso que eu ia eu. falar. Eu acho que parece mais porque sentado você é mais largo. Então na hora que Isso é levanta, parece verdade. que. Uhum. Tipo assim, cara, eu fui fazer um exame de densometria óssea, né? Tipo, fui num fisiologista, porque eu tava meio Legal. querendo dar uma queimada e tal. Aí o cara eu fui fazer uns exames lá, que o cara foi pegar aqueles picômetros, né? Só que ele não é um picômetro de tecido adiposo, é um picômetro de extensão óssea, né? Uhum. Para ter uma proporção. E o cara falou, cara, pega o ISMC aí dessas tabelas americanas e deleta da tua vida. Esquece, né? Sem Cara, condição esquece, alguma. cara. Você nunca vai pesar 60 quilos na vida, porque só de esqueleto você deve pesar uns 40, né? Então quer dizer que o meu peso, cara, vamos dizer assim, para ser equilibrado, ele fica com 7,5, assim, para eu ficar com o corpo normal. Pra entrar Pra na eu ter tabela. estrutura, entrar na tabela de massa magra, né? Que Uhum. eu tenho que ter 7,5. Agora pensa, eu tenho 1,63, eu tenho que pesar 7,5 para pesar bem. Cara, eu cheguei a 69, tava para ver o meu zigoma. Uhum. E dava para ver esses três ossos de trás da Uau. cabeça, assim. Falei, para, não tem como. A minha Sem esposa olhou para mim e condição. falou assim, amor, você tá cadavérico, você tá parecendo uma pessoa que tá com uma doença de sangue, então para aí. Uhum. Aí quando eu vou para 7,5, hoje eu tô com 8, né? 8,0, porque eu tô querendo ganhar uma massinha, né? Então eu tô querendo ganhar uma graxa. Então eu tô dando uma trabalhada, né, cara, no corpo. Então quem olha parece que eu sou desse tamanho, assim, né, cara? Porque eu tô no volume, ainda tô no cut, né? Tô subindo. Daqui a pouco eu vou dar depois que voltar à normalidade, eu dou uma limada, né? Então, mas eu sou isso, cara. Eu sou, tipo assim, eu chego no aeroporto, a galera se espanta, fala, que isso? Eu falo, Que coisa, né? Fantástico. Então vamos lá, pra gente continuar então. Ora pra gente, por favor, pastor. claro. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar esse tempo diante da tua presença. Deus, obrigado pela vida do Rafa, obrigado pela essa família do Bola lá de London. Que o Senhor esteja derramando a tua graça, do teu poder, da tua unção, Pai, de Boston. Deus, derrama do teu poder nesse momento. Deus, nos blinda nesse momento. Acampa os teus anjos ao nosso redor, coloca uma coluna de fogo nos protegendo. Protege os nossos familiares, protege a nossa casa, protege a nossa vida de toda e qualquer cilada do inimigo, toda e qualquer seta maligna. Que o teu poder venha neste momento, Senhor, e que isso seja um eco da tua presença, e que ele invada corações e mentes, quebrando toda a malignidade, trazendo cura, libertação, salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, valeu. Londres também, amém. Abençoa Londres também, vamos embora. É Boston, né, É cara? Pô, Boston, eu falei tudo bem. London, eu falei, nossa, New England, Nova Inglaterra, tá tudo aqui, tá tudo em casa. tá tudo aqui, né, cara? Tranquilo. Glória a Deus. Muita coisa do que tem na Inglaterra tem aqui também. Muitos nomes. Ah, que bom, né, cara? Que bênção. Tá tudo em É, casa. Então,
fiquei pensando muito no que, como pautar o que conversar com você. Que se perguntar para mim, eu tenho um caminhão de coisas para perguntar, para conversar. Deixa eu até mostrar algumas coisas que eu tenho aqui, que algumas HQzinhas aqui, tá ao contrário, né? Uau, cara. Essa aqui, ó, é coisa, né, coisa que aqui a gente encontra com certa facilidade, né? Olha que bonitinho, né? Um certo, um comunismozinho de leve, né? Cara, tinha que existir, né, cara? Tinha que existir, né? Olha que massa, cara. Eu acho linda essa capa. Muito louca mesmo, né? Foi esse martelo, cara. Tecnicamente falando, se a gente for olhar assim, o Superman, ele é socialista, né? O Shuster e o Siegel, quando eles escrevem aquele herói, né, cara, lá, e messiânico, eles trazem uma linha meio socialista, assim, eles ser contra o sistema, contra o status quo, né, tipo, você saca, né, você pesca um pouco disso dentro da linguagem deles, né? Eles tinham essa coisa meio anticapitalista, né? Tipo, vamos dizer assim, socializar mais a sua obra. Depois eles sofreram muito com isso, né, cara? Porque o Shuster e o Siegel, que foram os caras que criaram o Superman, eles sofreram muito por conta disso. Eles não souberam como negociar os direitos de utilização do personagem, eles venderam de forma muito barata, e depois tomou um boom, né? Cara, tipo assim, o Superman se tornou um ícone, né, cara, do imaginário americano. Mesmo ele sendo, vamos dizer assim, um personagem, um herói, com uma pegada até, certa forma, socialista, né? Uhum. Ele atacava, né, que era um político corrupto, então ele atacava um agressor de uma mulher, então ele era ele era o protetor das minorias. Uhum. Né? Se você olhar de uma forma direta, ele era o protetor de uma minoria, O né? Ele mundo estava defendendo capitalista, as né? minorias. Exatamente, ele era totalmente anticapitalista, né? Tanto que você vê que a visão do próprio Batman, quando ele chega, ele meio que equilibra esse dialeto de forças, assim, né? Porque você está pegando um personagem que é um bilionário que vai para a noite cuidar da cidade, né? Uhum. Então, o Bill Finger e o Bob Kane, mesmo que eles trazem um equilíbrio, assim, né? Porque se você vai olhar, seria como se você pensasse assim, como o Superman ele se fortalece com o Sol, a resposta para o dia, a luz, seria uma visão socializada, né? Quer dizer, o que a escola de Frankfurt vai fazer nos Estados Unidos a partir dos anos 50, né? Uhum. Tipo, essa né, dentro da Universidade de Berkeley, dentro de toda essa estrutura, essa construção social vai acontecer um pouquinho mais para frente, né? Então, mas você vê que essa já começa em 1939, 1940, a cultura, o barômetro da cultura já está apontando para um viés de esquerda. Sim. Apesar Né? de Então mostrar você um vê... certo patriotismo com vermelho e azul de roupa, né? mas ele era bem maquiado, né? Exatamente. Ele era maquiado porque ele se fundamentava nas cores, mas as cores eram primárias, né? Sim, é o que E era uma se questão vê, mas não é gráfica. o que se É, lê. porque quando você vai ver como é a construção do Superman, você vai ver que o Siegel, ele desenhava se baseando aqueles caras que levantavam, faziam, dentro dos círculos, usavam aquele colã. Né? Sabe aquele colã do cara que era forte, que levantava? Sei. Então, para quebrar um pouco aquela estética daquele colã todo fechado, eles criaram o cinto e que deu a ideia que eles usavam uma cueca por cima da calça. Aham. Né? Tipo assim, Total, que ele não usava uma cueca por cima da calça, ele usava um colã como se fosse um cara atlético. Interessante. Então o cinto, como fazia a divisão do colã, ficou como se ele Parecia estivesse que era... usando uma cueca por cima da calça, né, cara? E que virou uma marca e ninguém mais muda isso, por mais que você explique isso assim de forma Tem como, mais né? técnica, vamos colocar assim, dentro de usando uma questão de semiótica, né, cara, para estrutura. Se você pega a primeira capa, você for trabalhar com semiótica, dividir os signos e os símbolos, né, porque essa é a dinâmica da semiótica, né, dentro da construção da imagem, Uhum. você separar os signos, escolher as cores, escolher os elementos, você vai ver que ele está bem centralizado. O corpo do Superman é um corpo totalmente simétrico, né? Ele não tem assimetria nenhuma, ele é perfeito. Perfeição, né? Então, exatamente. Então você começa a estudar algumas dinâmicas que o Superman trazia e que é para realmente entrar no imaginário, né? Você vê que é um personagem que ele é temporal, então ele vai trazer. Por isso que eu digo assim, eu tenho alguns problemas quando alguém fala que o Superman é baseado em Jesus.
ele não é baseado em Jesus, ele é baseado no espectro messiânico, Sim, né? sim. Ele traz aquele espectro do Messias. Porque Do como judeu, se né? Não do cristão. ele como o Siegel e Shuster, cara, 90% de todo mundo que desenhava nessa época era judeu. Olha só. Então, Jack Kirby, o próprio Stan Lee, o Siegel, o Shuster, todos esses caras que são o Joe Simon, que foi o cara que criou com o Jack Kirby o Capitão América, todos esses caras, eles são judeus, da Olha comunidade só. judaica de Nova York. Né? Então eles trazem esse aspecto messiânico, por isso que é chamado Era de Ouro. Olha só, que Porque a interessante. Era de Ouro, ela se fundamentou dentro desse espectro messiânico, né? Ele é pré uma segunda guerra mundial. Então o quadrinho, nesse momento, se você vai para qualquer livro bom de história, de história de HQs, eles dizem que o quadrinho é uma resposta, né, cara? Tipo assim, um anseio que a sociedade tinha de ter uma luz para olhar para o futuro. Tipo assim, a recessão era tão violenta que as pessoas elas iam para a ponta em Golden Gate para se suicidar. Tipo assim, ninguém proibia as pessoas de se matarem naquele período. Para pensar nisso. Sim, coisa As louca, né? pessoas iam e se matavam por causa da depressão e que estava todo mundo devendo. Então, a arte se tornou a única fonte de observação. Eles não iam para a igreja, vamos dizer assim, né, cara? Não atraiu as pessoas para um espectro de lua. Então, a arte se tornou um elemento de fuga. E o quadrinho se tornou um elemento de esperança. Tanto que você vê criações como quais são os personagens que mais crescem? São os personagens que trazem aquele viés de esperança. Perfeito. Superman, né, cara? Nos anos 40, o próprio Capitão América, como resposta, né? Uhum. Só que o Capitão América, na minha opinião, pela Time, que não era Marvel na época, né? As pessoas falam da Marvel porque hoje tudo é o Foi Marvel. imaginário, mas naquele período não era Marvel, né? Então, quando você começa a encontrar ali, eles usaram o personagem para falar, vamos dizer assim, para a sociedade americana de uma forma mais direta. Uhum. Diferente do aspecto messiânico do Superman, que era aquela coisa inacessível, o Steve Rogers era um soldado. Uhum. Tipo assim, então ele conseguiu trazer o que a Marvel sempre conseguiu com seus personagens. Conseguiu criar uma proximidade. Coisa que a DC nunca conseguiu fazer com nós amamos Trazer um lado os humano da personagens coisa, né? DC, né, cara, como se fossem assim ícones, né, cara, inacessíveis. É. Nós amamos o Steve Rogers, nós amamos assim, como consumidores, né? Sim, sim. Nós amamos o Capitão América, nós amamos o Spider-Man, o Homem-Aranha, porque você pode estar sentado do lado, cara, deles dentro do ônibus. Perfeito. A qualquer momento você pode Né? Tipo encontrar assim, qualquer um deles, né? você pode bater com qualquer deles na rua, você não vai encontrar, mesmo que você encontre com o Clark Kent, ele é inacessível, o Superman, entendeu? Já o Steve Rogers é um cara que está ali, é um cara que aparece. Então, esse poder esse equilíbrio de força entre os quadrinhos, para a sociedade americana da época, né, por elemento, era muito interessante, né, cara? Tipo assim, era uma resposta que a cultura estava dando e que tomou uma proporção mundial e milionária, né? Bilionária. Se tornou um mercado bilionário, o mercado de quadrinhos nessa época, né? Muito doido. Tanto que, historicamente, o Alterity Code, né, cara, que é o código de censura, foi baixado nos anos 50, e isso é uma questão até incrível de imaginar, que foi, tipo assim, a cultura barrando um outro elemento cultural. O Olha só. cinema, o teatro, levantando um código de cultura para diminuir o consumo de quadrinho, Quadrinhos. porque daí ali para frente você vê que o cinema dispara. O cinema não tem influência no comércio, no cenário americano até o 1940, cara. O cinema só começa a crescer a partir de 1950. E quando você começa a ver esse crescimento das pessoas indo para o cinema, foi porque o marco do quadrinho diminuiu a produção em 70%. Olha só. Então quase quebraram a Foi indústria do quadrinho. uma troca natural, né? Foi fazer isso. E daí o cinema cresce. Daí nascem as grandes estrelas do cinema preto e branco dos anos 50, né? Clark Gable, todos esses caras crescem a partir do que as pessoas deixam de consumir o universo da leitura de quadrinho. Cara, isso é história, né? Isso aí você vai para a história e você fica impressionado como ela é marcada, como ela é registrada. Né? O próprio livro da Marvel fala muito sobre o Alterity Code, que diz que foi uma coisa que veio para barrar mesmo o avanço, porque, cara, pensa, você pagava 10 centavos, mas tirava 2 milhões de cópias nos Estados Unidos de quadrinho.
Que coisa, né? O tempo que o dólar tava, né, baixíssimo. Baixíssimo. E hoje você vende a primeira edição, se você acha uma primeira edição do Superman, você vende por milhões de dólares, né? Sem dúvida. Vixe, tem gente que dá um rim É, é pela absurdo, revista assim, né, cara? facilmente. Facilmente, tranquilo. Então, assim, para quem gosta desse universo, cara, como eu sempre disse, eu digo nas lives e digo quando alguém me convida, HQs, história em quadrinhos, cara, elas não são ferramentas de entretenimento, elas são ferramentas de engenharia social, Perfeito. né? Só não vê quem não quer. A cultura é uma ferramenta de engenharia social. Perfeito. E os quadrinhos pertencentes à cultura, cara, são uma ferramenta de muito acesso, assim, né? Perfeito. Até eu compartilhei no meu, se você puder ver no meu Instagram, eu compartilhei sobre o Slamdunk, né? Que é do Takeshi Inoue, né? Que tá lá, que é o Slamdunk é um mangá, cara, Ah, que o eu vi. Takeshi Inoue ele lançou, que todo mundo dizia que não ia dar certo, porque o japonês ele era um cara de pequena estatura, né? Tipo assim, e era meio que preconceituoso se jogar basquete nos Estados Unidos, no Japão, né? Aham. Cara, e ele simplesmente mudou o Boa status cultura, quo, né? né? Ele criou uma cultura de basquete dentro do Japão, e tanto que o Japão disputou uma Olimpíada, né, cara? Tem, ué. A Ásia teve Através do acesso mangá. ao. Não só o A Japão, mas arte a deu Ásia teve acesso ao acesso ao esporte, cara. basquete. Né? Imagine. E aí você vem dizer pra mim que essas histórias em quadrinhos que hoje trazem, tipo assim, cara, beijo, homoafetivo, famílias desestruturadas, isso tudo funciona, cara. Querendo ou não, isso tudo é uma ferramenta a mais que acontece dentro desse espectro de engenharia social, Você chegou a né? ver aquele trabalho do pessoal do Brasil Paralelo que eles lançaram, Pátria Educadora? Sim, sim. Fantástico Eu aquilo. gosto muito, cara, do Brasil Paralelo. Eu só tenho assim, ó. Eu gosto, mas eu faço aquela linha, Sim, retenho o que é bom, exato. né? Tipo, Perfeito. tento dosar, assim. Exato. Eles puxam um pouco pro monarquismo, né, cara? Eles puxam bastante pro viés dos templários, o viés um pouco jesuíta. Uhum. Então, assim, eu sei da importância discutir essa questão da educação no Brasil, né? Porque nós somos pastores e somos líderes, né, cara? Então a gente recebe famílias e as coisas são assim assustadoras que a gente ouve e Exato, que a esse é gente o tem ponto. que Perfeito. administrar, né? Mas eu doso, né, cara? Eu gosto, mas eu doso. Primeiro porque eu gosto muito de cultura medieval, então se eu me deixar levar, eu tenho que fazer um filtro muito preciso, assim, pra, né, cara, pra ser equilibrado, né? Tipo assim, não ser tendencioso. Então eu procuro sempre manter o equilíbrio, né? Glória a Deus, glória a Deus. E deixa eu perguntar um pouquinho sobre a pessoa Álvarez Caetano. Como é que você se converteu, pastor? Como é que foi a tua história de conversão? Ai, 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 sério? Não, não tem problema, vai embora. Se você não quiser falar sobre isso, não tem problema, a gente pula. Não, não, vambora então. Cara, vamos dizer assim, eu tava passando por um limbo na minha vida, né? Tipo, vou explicar isso de uma forma delicada, né? Vamos dizer Qual que assim. você quiser falar, por Eu, favor, viu? Pelo amor de Deus. cara, eu tive uma experiência profunda no ocultismo, tipo, bem profunda até. O Daniel fica bravo comigo porque eu não abordo muito isso, né? Tipo, ele fica muito chateado comigo às vezes por causa que eu tive uma Aproveitar, né, experiência o bem, conhecimento. tipo assim, cara, eu sou a pior resposta para algumas coisas que os caras perguntam, porque eu sou ex-comunista e sou ex-satanista, né? Ah, você chegou a ser comunista também? Cheguei, cheguei. Essa é Cara, novidade pra mim, essa eu não sabia. eu li o Manifesto Comunista com 13 anos de idade. Uau! Com 12 para 13 anos de idade, eu fui presidente do Grêmio Estudantil do meu colégio, fiz todo o ciclo, né? Todo o ciclo, Uau, todo que o ciclo, cara. coisa! Tipo assim, de ser militante da União da Juventude Socialista, de ir para a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Caramba! Cara, então assim, só que daí o que aconteceu? Eu sou uma pessoa muito eu tenho um problema, né, cara? Eu sou nerd e o cara não consegue ficar no raso, né, cara? Tipo assim. Então eu comecei a ler muito cedo. Com 5 anos eu já lia, escrevia e fazia as operações base de matemática, né? Tipo, tudo. E aí, tipo, cara, eu entrei na escola e comecei a ler, comecei a estudar, ler quadrinho, comecei a estudar, comecei. Eu era um nerd, mas o que aconteceu, cara? Eu era. Pensa, hoje eu tenho 1,60 m, imagina naquela época. Então, cara, para eu apanhar, era muito fácil, assim. Não impunha respeito, né? Não impõe a respeito, né?
Então, para eu apanhar era muito fácil. E aí você tinha aquelas Olimpíadas de matemática, né, cara? Tipo assim, a nossa tabuada ia até o 10, né? A nossa tabuada ia até o 10, Sim, né? Cara, normal, é. eu fiz do meu caderno até os 50, eu acho, cara, escrevendo em Com casa, quantos assim, anos? normal. Eu ficava, com uns 7, 8 anos, eu ficava escrevendo aquilo até os 50, assim, sabe? Tipo, Caramba! cara, e daí, isso é coisa de nerd, a cabeça não Total! funciona normal, né, cara? E lendo quadrinho e estudando, eu sempre fui muito ligado na questão espiritual, na questão do ocultismo. Eu tinha um problema sério de espiritual, porque eu tinha muita visibilidade, tinha muita visão aberta, no sentido de ver o mundo espiritual. Isso a gente tem que falar com uma certa dose de equilíbrio para as pessoas não se escandalizarem, mas eu tinha muito acesso. Eu venho de uma família ultra tradicional católica, né, cara? Então eu sempre fico friado dentro da igreja. Entendi. Só que a minha mãe, ela vem de uma cultura mais brasileira, no sentido dela ser descendente de índios e de negros, né? Entendi. Então a minha mãe tinha um pé no terreiro e meu pai tinha um pé na igreja, porque meu pai é descendente de espanhóis, né? Uhum. Então eu vivia esses dois universos dentro da minha casa. A minha mãe, quando eu tinha uma gripe e uma dor, me levava para o terreiro tomar um passe, e o meu pai queria que nós fôssemos católicos confessionais, assim, que nós vivêssemos a fé católica, né, cara, estudássemos Foi e, coroinha? né, Não. cara, não, graças a Deus não. Tipo assim, Graças a Deus, não é não. ótimo. Fugia desses estereótipos, assim, mas eu gostava do Aham. rito, de estar com a família, né, cara? Meu avô, ele fazia a gente ler a homília, né, cara? Aquela leitura bíblica, domingo de manhã na igreja. Eu, com 8 anos, ia ler a Bíblia dentro da igreja, né, cara? Aquele texto lindíssimo do século XVI, né, cara? Cerceia e as coisas dessa natureza, assim, né? Cara, então assim, eu vou por esse espectro de, então tem essa vida bem bagunçada no mundo espiritual, cara, de eu tenho um cisma na minha família, né, tipo, um dia meu pai entra em casa, ele teve uma decepção com meu avô, né, e ele tomou uma atitude que foi muito pesada no mundo espiritual, hoje eu entendo, né, que ele chegou para nós, cara, ele reuniu eu e meus dois irmãos, né, que eu tenho um irmão e uma irmã, colocou todo mundo sentado na sala e deu um decreto familiar. Uhum. Ele falou assim: olha, hoje vocês podem escolher o que vocês quiserem para a vida de vocês, a religião que vocês quiserem, e que. Porque não adianta nada, isso tudo é uma balela. E ele falou um monte de questões, assim, cara, porque ele se decepcionou com o meu avô, com a religião e com tudo. E pensa na cabeça de um adolescente, um pré-adolescente, cara, que é extremamente nerd, extremamente curioso, esse decreto dentro da casa. Então, eu não tinha mais obrigação de ir para a igreja católica. Eu não tinha mais obrigação nenhuma. Tipo assim, cara, eu estava livre para saciar minha curiosidade, os Toda meus aquela anseios. doutrina finalmente tinha sumido, né? Então, eu estou livre para realizar todos os meus sonhos de consumo religioso, né? E aí, o que aconteceu? Cara, aí eu mergulhei. Aí eu emergi mesmo, cara. Eu virei um submarino. Aí eu comecei a ler, cara. Aí fui ler cultura chinesa, japonesa, Uau! coreana, hinduísta, judaica. E daí, nesse processo todo, eu tô no colégio, tô estudando, né, cara? E aí eu conheci um cara de Brasília, na escola, isso já indo Isso tudo pro no ensino Paraná? médio, Paraná, Curitiba. Estudava num colégio só de meninos, né? Conheci um cara de Brasília. Foi meu primeiro meus tios tinham uma banda, então eu já ouvia heavy metal em casa, né? Então, tipo assim, agora junta tudo isso. Eu leio muito quadrinho, eu leio muito, cara, eu imergi nesse universo. Aí quando eu tô com 11 anos de idade, eu conheço um cara de Brasília que vem e é punk. Uau! Cara, um neopunk, assim, um Sim. cara que o cara tinha um case de fita cassete, que não existe mais hoje, né, cara? De tudo que você pode imaginar, porque o pai do cara era caminhoneiro, e o cara, meu, o cara foi Marcelo Almeida, jornalista hoje, cara, o cara é gente boníssima, sabe, cara, tipo, um case de fita, cara, com Cães Vadios, Garotos Podres, Dead Kennedy, Sex Pistols, cara, tipo, isso, meu Só amigo, a nata do punk, né? e eu comecei a ouvir as letras e comecei a me interessar, cara, pelo aquele discurso, né? Sim. Eu comecei a pesquisar e comecei a procurar. Aquele Foi onde discurso eu encontrei revolucionário, né? um texto sobre comunismo, cara,
E os meus pais estavam passando por um processo financeiro difícil, né? E, tipo assim, o nosso padrão de vida mudou muito, né? Mudou radicalmente. E eu falava, cara, sabe, aquilo começou a ser alimentado dentro de mim, né? Nesse processo. E eu emergi, cara. Eu comecei a pesquisar e comecei a pesquisar. E daqui a pouco o mundo espiritual também começou a se tornar mais real. Então essas duas coisas começaram a caminhar juntas, né? O meu interesse por literatura fantástica, daí com 13 anos, cara, 13 anos eu comecei a ler muito essa questão do comunismo e tudo. Com 14 anos, cara, eu conheci a literatura fantástica. Eu comprava, minha mãe me comprava uns livros, tipo assim, de interpretação, que era um livrinho, tipo assim, que você lia uma página, depois você pulava, você poderia concluir a história numa outra, ou queria abrir uma outra história, né? Tipo assim, eram livros que você lia a primeira página, tinha uma história, e no final ele dizia assim: se você quer continuar nessa aventura, vá para tal página, se você quiser descobrir o que vai acontecer, vai para tal página. Isso gerou dentro de mim alguma coisa, pô, cara, que legal, cara. E essa literatura começou a me despertar, e essa literatura trazia muita referência para a literatura inglesa e para a literatura americana. Edgar Allan Poe, C.S. Lewis, J.J.R. Tolkien. Só que o que aconteceu, cara? As bibliografias começaram a se tornar mais interessantes para mim do que a literatura. Olha Eu só. li um pouco e já corria para trás para saber quais foram as influências que o cara tinha. A galera do Parábolas Geek entrou aqui, cara. A galera do Bando de Quadrados. É. Caramba! A galera tá em peso, que eu tô vendo também. Eu não tô falando nada porque você tá no gás aí. Glória a Deus. Glória Cara, a Deus. isso começou a me interessar. Foi aonde eu conheci o universo do RPG. Olha só, você foi no RPG. Então, vai somando essas Olha quanta coisa boa. na cabeça de um adolescente, né, cara? Assim, Frustrado, né? frustrado, com essa liberação, esse peso falado pelos pais, curioso, né, cara? Tipo assim, extremamente curioso. E aí eu me envolvo diretamente daí com a abertura do Grêmio Estudantil do meu colégio, cara, e me envolvo daí com as outras organizações. E beleza. Aí eu tenho uma decepção, cara, porque daí eu vou conhecer o espectro político. Porque uma coisa é você conhecer o espectro ideológico, outra coisa é você conhecer o espectro político. Uhum. Quando eu fui conhecer o espectro político, eu me decepcionei demais. Porque eu descobri que não tinha parâmetro de diferença, que tudo era interessado em dinheiro e voto. Não tinha. A ideologia morria ali. Uhum. Tipo assim, todo aquele conceito que você imagina, quando chega no viés político, isso antes do PT, antes de tudo que aconteceu. Acabou todo o encanto, né? Acabou o encanto ali. E aí eu substituí pelo ocultismo. Aí eu mudei, né, cara? Eu sou muito submarino, né? Aí eu emergi. Eu saí de uma coisa, falei, cara, eu me decepcionei aqui, eu vou suprir essa necessidade lá. Aí eu reverti o fluxo. E desci mesmo a linha, cara, até, né, tipo assim, estudar a literatura que a galera chama de ocultista, mas muito não é ocultista, né? Literatura fantástica, coisas que eu comecei eu fiz o caminho que todo nerd ruim daquela época fazia, né? Eu comecei a praticar artes marciais, aí já fazia um tempo que eu praticava, daí você começa a estudar alguma coisa sobre energia, sobre ki, sobre manifestação de poder, né, cara? E as pessoas começam Que a se acúmulo de unir. informação, hein? Uau! E aí, cara, o que aconteceu? Eu mandei uma carta para Church of Satan, né, cara, que era. E nesse processo todo, eu comecei a receber alguns materiais, né? Tipo, bem comum, acho que muitos dos caras escreveram essa carta, né? Para Church of Satan de São Francisco. Tem E uma aqui aí, perto, cara, você você. sabe, né? Oi? Tem uma aqui perto. Vila. Tipo, aham. E nisso, cara, o que aconteceu foi que aí eu tive um contato num processo que eu estava de busca de cultura, aí eu estava praticando yoga, estava envolvido com alguns grupos, Caramba! estava praticando tantra, estava praticando um monte de coisas assim. Foi onde eu conheci o cara que literalmente, como eu conheci o Marcelo naquele período lá, né, cara, Deus não, né, cara, o diabo colocou um outro cara do meu lado, que foi o cara que praticamente me levou por uma ordem, né, muito maluca, né, e muito envolvida na área cultural. Tipo assim, nesse processo todo, eu sempre tive muito envolvido com o meio cultural, né, cara, sempre tive muito envolvido com
com banda, com festival, sempre estava envolvido sempre estava quebrando o Você pau com a toca? galera. Cara, eu estudei percussão, eu toco alguma coisa assim, mas eu aprendi mais a ouvir mesmo, né? Tipo assim, fiz conservatório para ouvir música, fiz conservatório cara, eu fiz, sério, eu fiz conservatório de percussão com Naná Vasconcelos, cara. Caramba! Aí, ó, o Cara, Thiago tá falando aqui, ó. Parece quase um Harry Potter. eu conversei, cara, eu tive contato com o Ayrton Moreira, que os dois maiores percussionistas do Brasil na época, né? Contato familiar, né? Que a gente trocou ideia. Eu gosto muito do som da percussão, então eu estudei percussão. Não posso me considerar um percussionista, porque depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu parei com essas coisas, né? Tipo Aham. assim, algumas coisas não voltaram ainda, né? Então, eu tive muito envolvimento com isso, tive contato com essa pessoa, e aí, cara, tipo assim, acabei me envolvendo com um universo todo oculto, todas essas dinâmicas aí que você lê aí que o Daniel lá, que fazia os eventos no Bola, esse universo todo do lado negro da força, cara, eu conheci a fundo, conheci organizações reais e satânicas, tipo, conversei com líderes, tipo assim, eu conheci esse universo do anticristo, mas sempre voltado para o universo de cultura e entretenimento, Uhum. sempre voltado, não voltado para o universo de política nem de economia. A área que eu conheci muito foi o espectro de cultura, espectro de mudança social, Uhum. de entretenimento na televisão, mídia, música, recrutamento da galera no meio do RPG, recrutamento da galera no meio do universo de cultura nerd, recrutamento da galera para satanismo dentro desse mundo eu conheci. Foi. Tipo assim, como que você recrutava numa feira de quadrinho, como que você recrutava numa loja, como você recrutava a galera pela internet naquela época, numa proto-internet ainda, cara, que hoje Yes. chamam de Deep Web, na nossa época tudo era em tela preta, tudo era por scramp, tudo era, né, tipo assim, não existia Google, não existia Microsoft, internet era um outro universo, já existiam sites, a galera já fazia e-commerce naquela época, já comprava coisas já pedia catálogo de disco, já pedia catálogo de cinema, né? Só que, real, cara, muita coisa que a galera vende dizendo que é profundo, que é satânico, não é. Muito dos livros que existem, os grandes grimórios mesmo, cara, não ficam à venda, né? Ficam só nos templos e nos ritos, né, cara? Isso é fato. Não adianta, você nunca vai comprar um livro de verdade numa loja, pela internet, nem esse necronômico que a galera vende aí, cara, não é o necronômico de verdade. Essa literatura que a galera vende dizendo que não é, né, cara? Essa clave de Salomão que a galera vende aí, cara, isso aí não é a clave de Salomão. Você pode até provocar um ou outro movimento no mundo espiritual, mas não tem nada a ver, né? Tipo assim, ele te desperta o interesse em você procurar outras ordens. Isso tudo são iscas que os caras fazem para trazer pessoas para a ordem, mas Aham. porque você começa a ver que só o teu conhecimento não vai adiantar e eles começam a te cercar. Cara, o Wicca de verdade não é vendido em banca, né? Perfeito. Não mesmo. Né? Pro... Não é vendido em banca. Você não vai comprar, tipo assim, você pode até, porque para você criar um altar, você pode criar um altar do que você quiser, Sim, né? perfeito. Qualquer coisa pode ser, né? Qualquer coisa pode se tornar um ídolo, pode se tornar um altar na sua vida. Agora, você ter poder a partir disso é um outro caminho, uma outra direção que não tem nada a ver com o que a galera fez. Aí você é fisgado por esse interesse, É, de fato. Pastor, né? Tipo, aproveitar aqui, porque eu sei por que ela tá perguntando. A Thaís aqui, minha esposa, minha princesa, Deus abençoe, minha linda, te amo. Tá falando aqui, ó, fala um pouco do RPG e do yoga. E eu gostaria realmente também que você falasse disso também, ao mesmo tempo que continue o seu testemunho, porque eu sou personal trainer, eu venho da área de educação física e eu vi e também tive acesso a muita coisa, dessa coisa mística, né? Por conta do yoga. E em relação ao corpo, chakras, e enfim, essas coisas, tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente a respeito disso? ai, ai, ai. Quer começar outra hora? Mais uma hora? Não, não. Cara, é o seguinte, por que cristão não pode fazer yoga? Essa é a pergunta que eu sempre ouço, né, cara? Perfeito. Tipo Uhum. assim, Vamos assim, né? Direto ao ponto. vamos lá. Você tem que dividir, cara, uma situação assim. Você tem um yoga que eles chamam que é um yoga terapêutico, né? Que eles tentam desconectar da religião, tá?
Yoga é uma palavra em sânscrito que significa união. Isso aí o Wikipédia te ensina, né? Não precisa ser, assim, nenhum expert, né, cara? Tipo assim. Só que se você vai para a religião, se você vai voltar um pouco na cultura indiana, e pelo amor de Deus, a gente aprende, o yoga é da Índia, tá? Nasceu lá, o yoga de verdade, cara, ele deve ter aí uns 4.000 anos de existência, 5.000 anos de existência, ele era praticado por homens, ele era uma prática masculina. Nos anos 70 veio para o Brasil pelas mulheres, mas na Índia a mulher não praticava yoga. O yoga era uma prática de energia feita por homens, por causa da quantidade de poder, né? O mais famoso é o Hatha, né? Hatha Yoga, que é o que a galera mais vende, né? Ou se vendia. Hatha significa força, né? Significa o Hatha, que é do sânscrito, que é H-A-T-H-A, porque você tem esses dois Hs, porque não existe uma palavra para definir essas duas letras. Eles são traços no sânscrito, né? Então você tem ali o H e o H, então significa uma unidade de força. Então você faz Hatha Yoga para você se tornar uma pessoa forte. Você não faz para relaxar, você não faz para ter um estado alterado de consciência. Você faz o yoga para se tornar uma pessoa forte, para se tornar uma pessoa que consegue suportar uma dose maciça de energia, que vai ser provocada pelo prana, que é a respiração que você vai fazer. Para você suportar a quantidade de energia que vai ser emancipada pelo prana, você precisa ter um corpo forte. Eles chamam esses canais energéticos de nadis, ou nadis, dependendo do termo que você usa, para o indiano, o teu corpo é trino como a trindade. Ele é corpo, alma e espírito. Perfeito. Entende isso, gente? Pelo amor de Deus. O mundo espiritual sabe que você é trino. De fato. O mundo espiritual sabe que você é três, que você é um espírito que tem uma consciência que habita num corpo. Tá? Você é trino. O mundo espiritual sabe disso. Aí você tem ali, cara, e o yoga faz o quê? O yoga te prepara para ter contato com o espiritual. Todo yoga que você procura, ele prepara o teu corpo, ele te ensina a respirar, ele te ensina a usar o ar para alterar teus estados de consciência, para te pôr em contato com o espírito. Só que se você está desconectado com o espírito de Deus, qual é esse tipo de espírito que você vai ter contato? Né? E aí, né? O que você está chamando? Vamos lá. As pessoas dizem assim, você vai para alguns yogis, que eles dizem que yoga não é religião. Porque religião é baseada em dogma de fé. Só que existem vários ramos de técnicas que são praticadas. Em alguns, eles utilizam do puja, que é P-U-J-A, que é para abertura da aula. Você faz um puja, que a galera coloca as duas mãos à frente e usa a palavra namastê. Né? E falam que é hoje, isso, né? É um puja. Que é assim, de forma esotérica, mística, eles dizem assim, o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. Não tem nada a ver. Isso aí é balela para vender, isso é coisa ocidentalizada. O puja é uma devoção, é um ato de devoção, é um ato que você entra num estado de devoção, de contemplação daquilo. Quando você se coloca na frente de Deus, você está fazendo uma devoção. Toda devoção é uma conexão. Salmo 115, a palavra hebraica ali dizendo que você está prostrado diante de uma estátua, é devoção. Tem o mesmo raiz. Então, quando você está ali parado diante de uma situação, com as pernas trançadas, com as duas mãos na frente, eu já explico qual que é o símbolo de colocar as duas mãos na frente, nesse espectro de consciência, de adoração, de devoção, você está adorando. Porque adoração é devoção. Você está em estado de adoração, você está adorando qualquer coisa que tiver ali. Perfeito. E aí eles pedem para você unir as duas mãos. Esse símbolo de duas mãos é um mudra. É um mudra. Mudra. Esse mudra, que as pessoas que os hindus fazem, eles fazem símbolos com as mãos. E a Bíblia diz claramente várias as passagens que quando você vai, Deus fala de coisas que ele abomina o movimento com as mãos e estender o dedo em rispe, tipo assim, porque tudo que você faz com as suas mãos, como que você transfere uma unção?
Transferência, colocando as mãos. posição de Como mãos. que você faz as coisas? Você coloca as mãos. Então, as mãos têm o poder de emanar e receber energia. Isso é bíblico, gente. Não estou falando de uma loucura, isso é bíblico. Aí você vai lá e eles educam você a fazer vários movimentos. As artes marciais fazem isso. Então, só que aí que está o detalhe. Mudrar não é só com as mãos. A mão é o que você vê. Sim. Mudrar é uma consciência. Quando você vê o mudrar, é uma coisa que acontece assim. O mudrar não acontece só na mão. Mudrar é ensinado a você fazer com os olhos, você fazer com o seu corpo, você fazer com o seu esfíncter. Você controla a energia, né? Você pode ver, tem imagens de yogis que o cara está parado numa posição, você tem que medir ele como um triângulo a partir dos ombros. Perfeito. Aí você vê que o olho do cara está numa altura, a pálpebra baixada, a direção do rosto, a posição das mãos e a posição do corpo. O corpo está em rist, está tudo alinhado. Então ele está fazendo o quê? Ele está recebendo, ele está canalizando uma energia, ou fazendo com que essa energia suba, que segundo os hindus, ela sube a partir da base da Kundalini, que é a base do centro de força do ser humano. Ou o que nós seríamos dizer, os famosos chakras. Sim. Ou, para quem estuda, o core, que é o centro do corpo, Perfeito. que pega toda a base profunda do assoalho pélvico até a estrutura do umbigo. Que anatomicamente esse é o core, esse é o centro do corpo, aonde você está estabilizado, né, onde vai estar assentado. O centro de gravidade do corpo, né? Exatamente, onde está assentado o seu quadril, as suas nádegas, e aí na base disso você tem o que é chamado da base de Kundalini, que é onde vai subir, vai subir, né, cara, a energia, que é a energia do Samadhi. Onde é o ventre, onde vai ser gerado alguma coisa, algumas que descrevem dessa forma. E aí você me pergunta, pastor, eu posso fazer? Não, cara, você não pode fazer, cara. Pelo amor de Deus, para pensar em tudo que eu já te disse. Você está sentado numa posição. Ah, pastor, mas eu faço os exercícios. Cara, vai fazer pilates, vai fazer... Perfeito, vai fazer pilates. Vai fazer pilates, vai fazer treino funcional, vai fazer crossfit, vai fazer musculação, vai fazer o que você quiser, que ele não vai fazer yoga. Por quê? Porque você vai estar trazendo para você uma energia que talvez você não vá poder administrar depois. Perfeito. Ou que você vai ter que ir para um momento de oração e recusa. Perfeito. Sensacional. Sabe, olha, cara? Então... O negócio aqui é como eu falei. Se eu pudesse, eu te alugava um dia para ficar só falando disso. Sério. Mas a gente não tem mais muito tempo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você já pensou em fazer algum tipo, você está fazendo algum tipo de livro ou documentário, né? Colocando essas informações todas que você tem? Já tá fazendo? Então, cara, a minha esposa hoje, de manhã, falou assim, amor, acho que está na hora de você começar a escrever. Ó, Deus usa mula. Aqui, ó. Olha só que beleza. Cara, então assim... Ela tá falando de acupuntura... Então, vamos lá, cara, eu vou fechar com essa questão aí. Cara, assim, é delicado falar, porque a questão de medicina, hoje, ela é mais aberta, né? Sim. Vamos dizer assim, eu não aconselho a fazer. Eu, pastor Alvarez, eu não aconselho a fazer, tá? Eu não aconselho a fazer, porque você vai mexer com situações. Você pode trabalhar pontos de tensão, terminações nervosas. Cara, isso tem mapas de terminação como mapa de fibromialgia. Você tem regiões do corpo mais tensas. Usa um mapa desse, massageia, estimula, que o resultado vai ser parecido. Perfeito. Porque a questão aí, da questão da acupuntura, a acupuntura vai trabalhar com energia. Bioenergia é real, gente, tá? É real. É real. Essa bioenergia, essa energia vital que você carrega, ela é real, mas ela tem que ser usada por Deus. Deus tem que nutrir isso dentro de você. É isso que o Espírito Santo usa para abençoar a vida das pessoas, é isso que, né, que vai fazer a coisa acontecer. A questão que nós não ensinamos, e aí pessoas como William Reich, como o Jung, como o próprio Hitler, eles ensinam as pessoas a usar de forma errada, porque, né, porque o que acontece com essa energia, que o Reich chamou de orgônio, a organização que apoiava o Hitler chamava de Vril,
que é essa energia que emana de todos os corpos, né? Que pode ser canalizada, que pode ser usada, e que quando nós não temos conhecimento, a gente deixa guardadinho para Deus liberar na hora certa. Né? A questão, tipo assim, mais comum que acontece, as pessoas saem do corpo, cara, saem. A gente tem inúmeros pastores, profetas, pessoas que tiveram essa experiência. Mas eu aconselho as pessoas a fazer, cara, espera Deus te tirar, porque ele vai te tirar e vai te trazer em segurança. Não queira você sair para dar ruim, e daí a gente ter que salvar sua vida nos 30 quase Pagar depois. incêndio Entendeu? ainda. Pagar incêndio. Por favor. Né? Muito bem. O assunto é fantástico, sem dúvida nenhuma. Eu vou te procurar mais vezes, se você aceitar, viu? Cara, minha esposa falou um dia para mim e pro Daniel, ela falou assim, se vocês conectarem uma sonda no braço, vocês passam a eternidade conversando, né? Eu falei, né? Que coisa. Né? E o curioso é que tudo vai linkando e vai transformando num conhecimento assim. Não, cara, isso só para esclarecer. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo, tá? Lá para falar da minha conversão, né? Eu tive uma experiência com Deus, cara. Eu vou fechar com isso, acho que agora o tempo já tá indo pro final. Temos 4 minutos e meio aí. 4 minutos, então fechou. Cara, eu tive uma CDC. Tipo, eu tive uma CDC. Não é CDC, mas eu tive uma CDC. Um antes e depois. Um antes e depois. Eu tinha uma mente comunista e satanista, porque as duas coisas se linkam perfeitamente. Tá? Só que eu comecei a ser caçado, cara, por esse tipo de coisa e comecei a sofrer retaliações violentíssimas e passei por um processo que no meio é chamado de neutralização. Eu tive meus neurônios fritados, literalmente. Eu fui por um tempo de transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, de síndrome de perseguição, de tudo que você pode imaginar dessas patologias, dessas patologias que você lê aí, que hoje são moda e há 20 anos atrás não eram. Uhum. Tá? Então, 20 anos atrás não eram. Quando Deus começou a me trazer para perto dele, eu tive outras experiências com Deus, mas essa foi a mais... Eu fui para um ministério, eu comecei a frequentar um ministério e decidi entregar minha vida para Jesus. Só que nesse dia que eu decidi entregar minha vida para Jesus, cara, passei por uma batalha muito intensa para poder passar por um processo de libertação, vamos dizer assim, né? Uhum. Não tinha conhecido nenhum ministério de libertação, Deus me libertou. Então, posso dizer para você, cara, Deus liberta, independente de Deus não precisa libertar uma pessoa. Deus liberta. Sem dúvida. E eu tive uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, a CDC. Numa noite, Ali, Deus abençoe, querido, saudade de você. Cara, eu tive uma noite no qual a minha mente estava uma loucura e o Espírito Santo veio. Eu tive uma experiência radical com o Espírito Santo, cara. Tipo assim, na hora que eu consegui falar, foi como se eu tivesse tomado um tapa. Eu tava de pé com meu rosto rígido, não conseguia falar. A primeira hora que eu consegui falar, cara, eu tava ouvindo um louvor na minha cabeça, eu tava repetindo o louvor dentro do meu cérebro, e aquilo foi tomando corpo, meu rosto começou a formigar. E o primeiro som que saiu da minha boca foi um som de um louvor. Cara, eu tomei um tapa nas costas tão intenso que o meu corpo caiu e o meu espírito subiu. Uau! Então eu me via prostrado de joelho. Você se viu? Eu me via prostrado de joelho. E nesse momento que eu estava em espírito, cara, eu tive a total revelação da cruz de Cristo. Uau, glória a Deus. Eu tive assim a visão, eu tive uma revelação de Cristo, de quem ele era, do que ele tinha feito pela minha vida, o sacrifício de Cristo na cruz. E foi uma experiência muito intensa, assim, muito real, assim. Quando eu voltei para o meu corpo, eu já era cristão. Nova tipo criatura. Assim, eu já era crente, já era cristão. Eu já cria na salvação. Pastor, a gente pode interromper e voltar de novo? Claro. Então vamos lá. Eu vou deixar ela salva e já chamo você de novo. E galera, volta aí, tá bom? Valeu mesmo. Vamos lá. Tchau. Muito bem, voltamos. Estamos em live com o pastor Alvarez Caetano, do Bola